Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto de 2021, penúltimo dia do mês. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial e Empresarial. Abrimos essa edição dessa segunda-feira falando sobre a vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde está aguardando a chegada de mais vacinas para continuar o processo de vacinação. As vacinas que estão disponíveis estão sendo utilizadas para atender pessoas agendadas para tomar a segunda dose da Pfizer ou AstraZeneca. A programação estabelecida é para pessoas programadas até o dia 4 de setembro. A repescagem geral só vai ser retomada com a chegada de novos imunizantes. Bom, meus amigos, no programa de hoje, o professor doutor em administração pela USP, Armando Lourenço, apresenta para você que nos acompanha uma análise sobre os elementos, as competências que fazem um profissional manter-se no cargo de liderança. E na liderança, leia-se supervisor, gerente, síndico, administrador, entre outros profissionais que estão sendo demitidos do mercado de trabalho por ausência de soft skills. Trago detalhes depois da apresentação de nossos patrocinadores. Quando decidir pela sala fitness do seu condomínio, lembre-se que Matrix é a mais completa tecnologia e equipamentos para se incorporar plenamente ao padrão do seu condomínio. Agende uma visita e conheça a Matrix. Nossos consultores estão à sua disposição. É só agendar. Com a pandemia e as coisas caminhando ainda devagar, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. Na VL é assim, tudo que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade, preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com Valdson. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, só ter competência técnica no mundo empresarial, mundo extremamente competitivo que temos vivido, atualmente, parece não ser suficiente para manter o profissional no cargo de líder ou de liderança, Segundo o professor doutor em administração pela USP, Armando Lourenço, é preciso bem mais do que conhecimento técnico, É preciso soft skills, inteligência emocional, domínio de linguagens intrapessoal e interpessoal, entre outras habilidades que devem estar integradas ao perfil do candidato para garantir nesse momento a permanência dele ou dela no cargo ocupado no mercado de trabalho. Vamos acompanhar, portanto, a análise do professor Armando Lourenço sobre os aspectos da liderança. Esse tema de liderança ele tem sido muito discutido no país. Quer dizer, eu acompanho a literatura, empresas nacionais, internacionais, e ele tem uma discussão grande. Quer dizer, no mundo acadêmico, você vê muitas pesquisas, e nas empresas você vê também assim, um forte
investimento em programas de desenvolvimento, o que mostra que as pessoas estão procurando desenvolver líderes. Realmente a gente vive aí, talvez, o que a gente chama no mercado de um apagão de líderes. E não é impossível da gente entender, até porque, veja essa pesquisa que eu fiz, de cada 100 gestores desligados no país, veja o número, 100 gestores desligados no país. Gestores, eu estou falando coordenador, supervisor, gerente. De cada 100 gestores, 83% são desligados pelo comportamento. Só 17% são desligados por questões técnicas. Quer dizer, você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Quer dizer, isso é uma questão chave, né? E é muito difícil no processo seletivo você identificar esse tipo de habilidade ou não que a pessoa possui, enfim, positivamente ou negativamente. Agora, quando você vira líder pela primeira vez, uma coisa que, acho que esse é talvez, por isso que eu falo que é um desafio grande na carreira, é porque você provavelmente foi promovido muito mais por questões técnicas do que questões de soft skills, que são os comportamentos. Porém, esses soft skills que a gente muitas vezes não vê na promoção, na contratação, eles serão exatamente o ponto que você vai precisar para se manter na carreira. Então, o que acontece? Você entregava bem, você entregava no prazo, você entregava sem erro, você entregava sem qualidade, administrava a sua agenda, tinha um bom relacionamento com o seu líder e você foi promovido, quer dizer, você fazia um bom trabalho. E quando você é promovido, você começa a descobrir que você está num outro mundo. Quer dizer, agora para você bater as suas metas, os outros têm que bater as metas dele. E aí você percebe que o desafio é lidar com pessoas. Até porque as empresas podem ter uma cultura predominante e tal, mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham agendas ocultas. Quer dizer, cada um tem uma agenda. Quer dizer, e a gente não consegue descobrir exatamente o que a pessoa pensa. Ou seja, então ela tem objetivos de carreira, muitas vezes distintos daquele que você imagina. Por isso que é muito difícil a gente motivar as pessoas de maneira generalizada ou engajar de maneira generalizada, porque as pessoas têm as suas necessidades bastante individuais. E aí, o que acontece? A pessoa que vira líder pela primeira vez, como ela não tem muita experiência, ela quer continuar a entregar no prazo, e ela tem que fazer isso, ela quer bater as metas, ela quer entregar com qualidade, sem erro. E ela fica com tanto medo que isso não aconteça, que ela faz pelas pessoas. Então, o que significa? Que ela centraliza. E aí, quando você centraliza esse tipo de coisa, você cria um outro problema. Por quê? Porque as pessoas não passam mais por ambientes desafiadores, é muito mais confortável para os funcionários, porque quem está fazendo, de certa forma, é você, não são eles que estão fazendo, e você não tem uma equipe desenvolvida. Até porque, para você ser promovido ainda mais, você precisa ter uma equipe qualificada. E se eles não passam por desafios, não passam por um coach teu, por um mentor, etc., você não vai ter uma equipe boa. Esse é o grande problema. Então você centraliza. E na medida que você centraliza, aquilo gera muito conflito, você não delega e aí as pessoas saem da sua equipe. Esse é o segundo problema. Então, quer dizer, você tem uma equipe que não está treinada ou preparada, você começa a ter uma equipe que tem um turnover alto, quer dizer, muda muito, então você não tem uma equipe boa. E aí você tem a necessidade de centralizar mais ainda. E esse é o pior dos mundos. Mas só que é nesse ponto que você começa a perceber que se você não desenvolver essas habilidades que a gente chama de soft skills, você não vai conseguir se manter na posição, porque o que te fez ser promovido, que são os conhecimentos técnicos, eles não serão suficientes para te manter na posição. Quer dizer, a questão de conhecimento técnico a gente nem discute, você tem que ter ponto final e o mais atualizado possível. Mas realmente para você agregar valor na carreira, você vai ter que ter esses soft skills, que por exemplo pode ser relacionamento, pode ser gestão estratégica de talentos, pode ser negociação, pode ser mediação, empresas globais você tem a competência de globalização, enfim, você tem uma série de competências que você deve desenvolver. Mas eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, tem duas competências que eu vejo assim como chave. Eu diria duas não, eu diria até três competências. É difícil a gente falar 3, 4, 5, mas eu acho que a primeira delas é a adaptabilidade. Eu vejo o mundo de hoje, o mundo, a diferença, assim, quando a gente teve uma transformação tecnológica também há muitos anos atrás, na década de 80, chamada na época informatização, a diferença não era exatamente a tecnologia só. Lá você tinha algumas tecnologias, você tem outras, é verdade. Mas a grande diferença estava na velocidade. Quer dizer, hoje o mundo está numa velocidade incrível, muito maior do que a que a gente imagina, a tal ponto da gente não saber exatamente onde termina o presente e onde começa o futuro. Esse é um problema sério. Então, o que significa? A gente tem que se preparar, por exemplo, para um mundo que a gente não sabe qual vai ser.
Por isso que a competência de adaptabilidade ela é chave nesse processo. Ou você baixa suas resistências, ou você fica aberto a mudanças e se torna adaptável para qualquer tipo de mundo que aparecer, ou você não vai sobreviver. Porque você vai ficar discutindo o impossível. A gente não consegue saber exatamente tudo aquilo que a gente precisa se desenvolver, até porque nós não sabemos como será o mundo no futuro. E no futuro, que eu digo, muito rápido. A outra competência, ela está ligada, na realidade, muito mais ao aprendizado contínuo e ágil. Quer dizer, é essa postura que você tem que ter de aprender rapidamente, mas não a velocidade de aprendizado, mas no sentido de você ter uma postura de estar sempre atualizado, sempre se colocar com as novidades em conhecimentos e habilidades, porque o mundo está mudando e a gente precisa. Então você pega, por exemplo, antes a gente tinha um tipo basicamente de contratação na empresa. Hoje, qual é o mercado? O mercado está sinalizando que a gente vai ter vários tipos de contratação. E você contratar nesses vários tipos de contratação impacta em processos, por exemplo, como o treinamento, impacta em processos, por exemplo, como remuneração, recrutamento, etc. E que se você não souber se atualizar, você não vai conseguir viver. Por exemplo, hoje a gente está vivendo cada vez mais no ambiente virtual. Quer dizer, se você foi preparado para liderar pessoas no ambiente presencial e você sabe motivar, isso não quer dizer que você sabe motivar no ambiente virtual. Então a gente precisa aprender novamente. E a terceira competência que eu vejo assim chave, ela está ligada à questão de você ter estrutura emocional. É muito comum assim, as pessoas reclamam muito, os funcionários reclamam muito que o gestor muitas vezes ele não tem estrutura emocional para aguentar muitas vezes uma pressão que vem de cima. Quer dizer, isso faz parte do trabalho. É claro que a gente não quer muita pressão, mas faz parte do trabalho. E a gente precisa amortecer determinadas questões que a gente recebe para que a gente não crie um problema muito sério nas organizações. Quer dizer, em resumo, quer dizer, para você, é importante que você aprenda a prosperar no caos. É importante você lembrar disso, aprender a prosperar no caos, porque isso é, pelo menos no momento, pelo menos no curto e médio prazo, é o que a gente visualiza. Agora, a forma de você se desenvolver, eu tenho uma teoria muito interessante, que é a teoria 70-20-10, e o professor Bach Macau, da Carolina do Norte, ele desenvolveu lá com um grupo de professores essa teoria e ele mostra como é que os líderes se desenvolvem. Então, assim, de uma maneira resumida, ele coloca o seguinte, 70-20-10, que 10% do teu desenvolvimento, ele é oriundo de educação formal, por exemplo, estudos pessoais, o curso online, cursos presenciais, etc. Educação como um todo, o formal. O 20%, ele está ligado ao que ele chama de relacionamento com pessoas mais sêniores, não necessariamente mais velhas, porque você pode ter uma pessoa mais velha, mas não tão madura quanto a gente imagina. Então, esse relacionamento, ele é importante, porque a pessoa vai te dando mentoring, por exemplo, nos desafios que você vai ter de carreira. Então, é importante. E o terceiro ponto, que a gente chama muito de experiência, mas não é qualquer tipo de experiência. São missões delicadas. Esse é o termo que a teoria usa. Quer dizer, são missões delicadas. Então, resumindo, 10% do teu desenvolvimento, ele é proveniente de educação formal. 20% dessa questão de mentor, desse relacionamento com pessoas mais sêniores que pode te aconselhar na carreira. E 70% das missões delicadas ou experiências desafiadoras que você tem em passagem. Então, eu acho que o grande segredo, você que está começando a carreira, é olhar essa teoria e falar assim, será que eu estou me desenvolvendo? E se eu estou me desenvolvendo, eu estou trabalhando mais o pilar 10, mais o pilar 20 ou mais o pilar 70? Porque, invariavelmente, eu ainda vejo as pessoas trabalhando só o pilar 10, que é a educação formal, e não se preocupando com 90% do desenvolvimento que está atrelado, na realidade, à própria experiência e o aconselhamento, vamos dizer assim, de pessoas mais sêniores. Acho que esse é o ponto que eu queria mostrar para você, quer dizer, ou seja, o virar líder é um desafio. Eu acho que em um outro momento a gente pode até conversar o desafio de líder, porque também é um desafio, um baita do desafio, porque você vai liderar uma pessoa que tem o mesmo nível de experiência que você, só não teve oportunidade de tua posição, então esse é um outro desafio. Ou seja, mas lembre bem, eu acho que o segredo é esse, é você lidar com pessoas, e você precisa estar sempre bem aberto. Bom, meus amigos, um percentual significativo, de cada 100 gestores, 83% são desligados pelo comportamento, apenas 17% por questões técnicas. Percentual e análise que demanda a reflexão do profissional que ocupa a posição de liderança e não possui essas habilidades complementares ressaltadas pelo professor doutor em administração Armando Lourenço da USP.
Bom, meus amigos, eu fico por aqui desejando uma semana produtiva para todos, para você em especial que me acompanha. Eu volto na quarta-feira com mais uma edição. Grande abraço e até lá.